Olá amigos, lição número 10, terça-feira, com o título da lição de hoje: o purgatório, ele é real? Existe mesmo? Já que estamos estudando sobre a questão da vida, a morte, a eternidade, falamos essa semana sobre as chamas do inferno, esse conceito criado de que existe um lugar onde as pessoas estão sofrendo, estão passando suplício, e Deus conivente com isso tudo. Deus diz na sua palavra: não tenho prazer na morte do ímpio, quando mais no sofrimento. Então, estudamos ontem que a destruição dos ímpios será de uma forma total, porque não aceitaram Jesus Cristo como Salvador e ridicularizaram o sacrifício de Jesus na cruz. Agora, para as pessoas que não alcançaram um nível de santidade nesta vida, aí foi criado o conceito do purgatório. E a Igreja Católica adotou esse dogma, essa doutrina, para que as pessoas pudessem, então, assim, ser levadas do purgatório para o céu. No início, os padres conseguiam até determinar quem era bom, quem era ruim. Cidade pequena, vilarejo, somente uma igreja, o padre sabia quem era e quem não era bom ou ruim. E dessa forma, ele podia determinar pelas confissões ou mesmo pela falta da ida à igreja. Tal pessoa nunca procurou a Deus, tal pessoa nunca foi à igreja. Então, o padre, na hora da extrema-unção, ele determinava se a pessoa era boa ou ruim, e dessa forma a pessoa ou ia para o céu ou ia para o inferno. Muito bem, com o passar do tempo as cidades cresceram e esse controle foi perdido. Daí então foi preciso criar então uma outra doutrina para que as pessoas pudessem então estar assim conscientes de que os vivos pelo menos de que os seus parentes mortos poderiam então estar numa situação delicada. Então, para uma esposa que sabia que o marido não era tão bom, ele estaria onde? No inferno? No céu? Não, no purgatório, que era um lugar intermediário. E essa crença foi então disseminada. A igreja no século XII passou a usar esse lugar intermediário, onde as pessoas que não tinham ido nem para o céu nem para o inferno estavam neste local. Aí petições aos santos eram feitas, até esmolas com a intenção de purificar essa alma, e até a compra de perdão. Foi vendido perdão, que era chamado de indulgência, para que a pessoa no purgatório pudesse então sair daquele local e ir então para o céu. Assim que o dinheiro caía na caixa do sacerdote, a alma já era transferida diretamente ou imediatamente para o céu. E com isso as famílias ficavam tranquilas, porque o seu parente já estava no céu, gozando das delícias do céu. Muito bem, segundo a pesquisa, alguns historiadores dizem que este dogma, ou essa doutrina do purgatório, ela não é assim exclusiva do Ocidente, aqui onde nós vivemos, mas ela já também havia sido colocada para os judeus no Oriente Médio. E para aquela região, os judeus acreditavam que as pessoas que não eram boas estavam em um lugar de sofrimento. E daí então essa ideia se proliferou de maneira assim grandiosa. Tá? A pergunta número 3 diz assim: pelos textos abaixo, pelos textos lidos, como a Bíblia rejeita a ideia do purgatório? Aqui estão alguns textos. Eclesiastes 9, verso 10. Tudo quanto te vier à mão para fazer, faze-o conforme as tuas forças, porque na sepultura, para onde tu vais, não há obra, nem projeto, nem conhecimento, nem sabedoria alguma. Então aqui, o sábio Salomão diz que para onde a pessoa vai, a sepultura, não tem nenhum tipo de plano ou projeto ou algum tipo de atitude que a pessoa possa tomar para se beneficiar. Morreu, morreu. Ezequiel 18, 20 a 22. A alma que pecar, essa morrerá. O filho não levará a iniquidade do pai, nem o pai levará a iniquidade do filho. A justiça do justo ficará sobre ele, e a impiedade do ímpio cairá sobre ele. Mas se o ímpio se converter de todos os seus pecados que cometeu, e guardar os meus estatutos, e proceder com retidão e justiça, certamente viverá. Não morrerá. De todas as transgressões que cometeu, não haverá lembrança contra ele. Pela justiça que praticou, viverá. Ezequiel, então, está falando que não existe transferência nem de bondade, nem de santidade, nem de pecado de uma pessoa para outra. Hebreus 9, 27. Como está ordenado aos homens nascerem, morrerem uma só vez, vindo depois disso o juízo. Então, para a pergunta, como a Bíblia rejeita a ideia do purgatório?
Resposta: os textos mostram que os mortos estão inconscientes no túmulo e que não é possível transferir a santidade de uma pessoa para outra. A Bíblia mostra também que só Jesus é o nosso mediador, ninguém mais, e que esta vida é a única chance de arrependimento para o ser humano. Depois que morreu, não existe mais segunda chance. Muito bem, o purgatório combina duas práticas pagãs. A primeira, a ideia do inferno, e a segunda, a ideia da invocação dos mortos para que eles possam então ser transferidos de um lugar para outro. Orar pelos mortos. Não adianta nada, diz a Bíblia. O ensino do purgatório fere o conceito de salvação através do Senhor Jesus Cristo. Jesus Cristo é o único meio de salvação. Então, quando eu adoto a doutrina do purgatório, eu estou dizendo, o que Cristo fez não valeu nada. Eu vou fazer umas orações, vou fazer umas rezas, e desta forma eu vou transferir o meu parente do purgatório para o céu. Ellen White escreveu no livro Grande Conflito, página 166, o seguinte: Jesus, nosso grande sumo sacerdote, fez um único sacrifício que será de valor para o ser humano. O incenso que agora é oferecido pelos homens, as missas que se rezam para livrar almas do purgatório, não são da menor utilidade diante de Deus. Todos os altares, sacrifícios, tradições e invenções pelas quais os homens esperam ganhar a salvação são falácias. Cristo é o único portador do pecado, a única oferta pelo pecado. Isso encerra a questão. Não há como se salvar a não ser por meio de Jesus Cristo. Como é então que se ensina que se o meu parente está no purgatório, eu vou fazer então algumas penitências, vou fazer algumas esmolas, vou fazer algumas petições para alguns santos, para que eles intercedam diante de Deus para tirar o meu parente do purgatório. Isso é contrário, assim, àquilo que a Bíblia ensina. O livro Grande Conflito diz que o estrago da doutrina do purgatório foi maior do que se pensa. Diz Ellen White o seguinte: mais do que isto, assegurava-se que aos ouvintes que as indulgências, que a compra de perdão, tinha o poder para salvar não somente os vivos, mas também os mortos. E que no mesmo instante em que o dinheiro caía na caixa do sacerdote, a alma em cujo favor era pago o perdão dos pecados escapava do purgatório e era ingressada no céu imediatamente. Isso está na história da reforma de Reichenbach. Como se vê, o morto não estava descansando no pó da terra, esperando Jesus voltar, esperando o juízo, mas o morto estava sonhando no purgatório, precisando da ajuda humana através de rezas, penitências, doações, confissões e até pagamentos por perdão. Deus não autorizou esse tipo de doutrina. Não é bíblica. E se não é bíblica, não precisa ser aceita. Pode ser rejeitada. Porque, através do engano, as pessoas irão perder a salvação. E no dia do ajuste de conta, Deus vai cobrar dessas pessoas o ensino errado. Jesus disse, no mundo virá escândalo, mas ai do qual, ou pelo qual, através do qual, vem o escândalo. Ai daqueles que fizerem assim desencaminhar os meus pequeninos. Melhor seria que tivesse pegado uma pedra de moinho bem pesada, amarrado no pescoço de uma pessoa dessa e jogado no fundo do mar, para que o enganador desaparecesse e morresse de uma vez. Deus nos alerta. Não precisamos crer naquilo que não é a verdade bíblica. Vamos orar. Obrigado, Senhor, porque a Tua palavra ilumina a nossa mente. O Senhor chama a nossa atenção para aquilo que é verdadeiro. Nos dê então a compreensão de que nós iremos enfrentar o juízo na sepultura daqueles que crerem em Jesus, daqueles que estiverem aguardando Jesus voltar. Obrigado porque o Senhor nos ilumina e nos esclarece. Agradecemos em nome de Jesus. Amém. Fica com Deus. Um beijo no coração. Veja que a lição dessa semana é muito importante, porque vai abrindo a cortina e desvendando essas doutrinas que não têm base bíblica, são invenções humanas. Deus te abençoe. Tenha uma terça-feira abençoada. Obrigado pela atenção.